Crise na Globo. 3 programas que estão afundando a audiência da emissora. Fantástico. A Globo chega ao segundo semestre de 2026 com problemas em diferentes pontos de sua programação. O caso mais delicado talvez seja justamente o de um programa que, durante décadas, praticamente não conheceu ameaças aos domingos. Enfrentando cada vez mais rejeição do público, o Fantástico, comandado por Maju Coutinho e Poliana Abrita, continua na liderança entre as emissoras de televisão aberta, mas perdeu uma batalha que há alguns anos sequer existia: a disputa direta com as plataformas de streaming. De acordo com dados obtidos pelo TV Pop com fontes do mercado, a edição exibida no último 9 de agosto marcou somente 13,86 pontos de média na Grande São Paulo. Foi o terceiro pior resultado do ano em 3 semanas consecutivas, e a menor audiência do jornalístico desde 28 de dezembro de 2025, quando havia registrado 13,8 pontos. O problema fica mais evidente quando se observa a concorrência fora da televisão tradicional. Durante o horário do programa, o Fantástico alcançou o pico de 16,02 pontos, enquanto o conjunto das plataformas de streaming registrou média de 16,03 entre 20 horas e 21 minutos e 23 horas e 20 minutos. A diferença é mínima, mas a sequência chama a atenção. Essa foi a 10ª edição consecutiva em que o Fantástico ficou atrás do streaming. Segundo o TV Pop, é a primeira vez nos 53 anos do programa que um concorrente consegue superá-lo durante 10 semanas seguidas. Nem mesmo Casa dos Artistas e Domingo Legal, que deram trabalho para a Globo no começo dos anos 2000, conseguiram impor uma sequência semelhante. A última vez em que o Fantástico terminou sua faixa à frente de todos os concorrentes foi em 31 de maio. Naquela ocasião, alcançou 18,7 pontos. Comparando apenas esse número com os 13,86 registrados no último domingo, a queda chega perto de 5 pontos em pouco mais de 2 meses. Outro sinal preocupante aparece na curva de audiência. O Domingão com Hulk entregou para o Fantástico com 12,78 pontos. No último minuto da revista eletrônica, porém, a Globo estava com 10,65. Ou seja, em vez de crescer ao longo da noite e preparar terreno para a atração seguinte, o programa terminou com menos público do que havia recebido. Além dos números de audiência, todo domingo são registradas muitas reclamações nas redes sociais sobre a péssima fase da atração, que há muito tempo perdeu sua relevância como jornalístico, que trazia algumas das melhores reportagens da televisão brasileira. Vira e mexe, surgem informações sobre uma possível reformulação do Fantástico, incluindo especulações envolvendo sua dupla de apresentadoras. Até agora, entretanto, nenhuma mudança desse porte foi oficialmente anunciada pela Globo. Enquanto isso, o programa segue definhando a olhos vistos. Final do bloco 1. Em Família com Eliana. Se o Fantástico enfrenta problemas à noite, a situação também preocupa a Globo algumas horas antes. O Em Família com Eliana foi uma das grandes apostas da emissora para renovar os domingos, mas ainda não encontrou a estabilidade imaginada quando o projeto foi lançado. A atração estreou em março, com 10,9 pontos na Grande São Paulo. Na semana seguinte, caiu para 8 pontos. Ao longo dos meses seguintes, passou a oscilar principalmente entre 8 e 10 pontos. Em julho, no retorno após a Copa do Mundo, registrou 8,8 pontos, segundo dados do Ibope obtidos pelo Na Telinha. Mesmo permanecendo na liderança da televisão aberta naquela ocasião, ficou abaixo da temperatura máxima, que havia alcançado 10,1 pontos antes de sua exibição. Agora, a Globo prepara uma alteração mais profunda. Também de acordo com o site TV Pop, o Em Família com Eliana deixará a faixa das 14 horas e 30 minutos e será levado para perto do meio-dia. A mudança ocorre diante de audiência e faturamento abaixo das expectativas, e também reduz o confronto direto com o trecho mais forte do Domingo Legal. O sinal de alerta aumentou recentemente quando Eliana perdeu para Celso Portiolli durante 8 minutos em São Paulo. Até então, a capital paulista era uma das praças em que o programa mantinha uma situação mais confortável diante da concorrência direta.
Em mercados como Porto Alegre, Vitória, Goiânia e Brasília, os resultados já vinham sendo mais problemáticos, com registros de terceiro lugar em determinados momentos. A Globo havia tomado cuidados especiais desde a estreia. Em algumas das primeiras semanas, o BBB 26 foi utilizado como uma espécie de reforço para entregar audiência ao novo dominical, inclusive com mudanças na tradicional dinâmica do reality. Antes mesmo da estreia, a preocupação com o confronto com o SBT já existia. Com Eliana indo para mais cedo, a temperatura máxima deverá recuperar a faixa anterior ao futebol. Para a Globo, o cinema tem a vantagem de chegar aos jogos com uma audiência maior e sem os custos de produção de um programa de auditório. O deslocamento também coloca o Em Família em uma faixa teoricamente menos complicada. Perto do meio-dia, o Domingo Legal ainda está no começo e não chegou aos quadros que costumam elevar seus índices. A Record, por sua vez, ocupa parte desse período com reprises de Todo Mundo Odeia o Chris. A alteração deverá acontecer ainda em agosto. Como o programa de Eliana tem uma grande frente de gravações e não depende de acontecimentos do próprio domingo, a Globo consegue transferir as edições prontas de horário sem grandes dificuldades. A tendência apontada nos bastidores é de que a nova grade entre em vigor no final da segunda quinzena. Coração acelerado. O terceiro problema está na faixa das 7, e neste caso, poderá ser corrigido ou agravado, dependendo do desempenho de Por Você, próxima novela do horário. Coração Acelerado chega ao último capítulo sem conseguir repetir o desempenho de grandes sucessos recentes do horário, e depois de passar por mudanças provocadas justamente pela baixa audiência. A novela deve encerrar sua trajetória com média de aproximadamente 19,5 pontos na Grande São Paulo. Considerando que cada ponto atualmente representa cerca de 199 mil telespectadores na região, isso corresponde a algo próximo de 3,9 milhões de pessoas por capítulo. A reação da Globo começou cedo. Uma pesquisa com espectadores foi realizada ainda em fevereiro, poucas semanas depois da estreia, e os resultados levaram a ajustes na história. O objetivo era tentar aproximar a trama daquilo que o público esperava, mas as alterações também teriam provocado incômodo dentro do próprio elenco. Segundo relatos de bastidores divulgados pela Folha de São Paulo, alguns atores questionaram decisões tomadas na reta final e levaram suas reclamações ao diretor artístico Carlos Araújo. Um dos pontos que mais teria causado estranhamento foi a revelação de que João Raul é filho de Rony. Para parte do elenco, a novidade não combinava com aquilo que havia sido desenvolvido desde janeiro e acabou parecendo uma solução criada posteriormente para movimentar os capítulos finais. Também existiram reclamações sobre o desenvolvimento das personagens femininas. Isadora Cruz e Gabs, intérpretes de Agrado e Eduarda, não teriam concordado com parte dos caminhos escolhidos para as duas, especialmente pelo tempo dedicado às disputas amorosas. Letícia Spiller também teria demonstrado insatisfação com os rumos da história. O clima nos últimos dias de gravação, ainda segundo essas informações, foi de pouco entusiasmo. Até as tradicionais mensagens de despedida nas redes sociais apareceram em quantidade menor do que normalmente se observa no encerramento de uma novela.